Quando eu cheguei, a gente sempre se achou e sempre teve alta performance. São nos primeiros, até chegar nisso aqui, eram 14 para 15 anos, sempre no topo. Tá. Sempre entregando o maior resultado, sempre estando nas vitrines, vamos dizer assim, dos resultados. E aí, de repente, eu olho para dentro de mim e vejo, pô, peraí, como é que eu me sinto uma pessoa com alta performance? E eu olho para mim hoje e eu vivo dando desculpinha para eu não treinar, por exemplo. Você imagina um homem que de repente se olha no espelho 30 quilos acima e você vai falar assim: ah, eu falava que eu não tinha horário. É difícil, eu não tenho hora, meu tempo é. De repente eu comecei a verificar que eu perdia tempo com isso aqui. Uhum. De repente eu comecei a pensar, a analisar como é que era a minha performance com a minha família. Porque a gente acaba achando que o domingo, por exemplo, o fato da gente sentar lá, fazer um churrasco, um almoço e tudo mais, tá tudo ok. E não. A minha justificativa era o cansaço. E não era real. O que me cansava era alguém de 30 quilos a mais, eu tinha 30 quilos a mais, o corpo não ia, obviamente, aguentar. Então, de repente, eu comecei a enxergar o que de fato era alta performance. Tanto que eu tirei um pouco disso aqui, até eu mudar isso aqui, eu tirei isso do meu discurso. Porque a alta performance não se trata só do resultado que a gente entrega lá. É. Você começa a analisar as áreas da vida. E quando você analisa as áreas da vida, você fala, pô, peraí, eu sou uma pessoa de alta performance? Ótimo. Ter um resultado nas vendas é excelente, mas qual é a minha performance como pai? Qual é a minha performance como filho? Qual é a minha performance como filho de Deus? Qual é a minha performance financeiramente? Qual é a minha performance como empresário? Aí você para, opa, dá dois passos para trás e a autorresponsabilidade faz você se Só, reconstruir. Deixa eu complementar, porque é importante não tá. perder isso. Isso foi tão impactante na nossa vida, mas tão impactante, que não adiantava nada irmos ao curso, eu e ele, e não propagar dentro da empresa. E Sim. o Paulo fala muito dessa questão do ecossistema. A gente precisa que as pessoas, família, e os nossos também família, colaboradores, pensassem como a gente, trabalhasse a mesma ideia. E a gente começou a disseminar isso dentro da empresa. Eu vi E, que várias Maravilhoso, pessoas da sua empresa maravilhoso. fizeram. essa foi a sacada. O CIS não é um curso barato, mas a gente colocou uma meta nossa e a gente, todos os CIS, a gente coloca pessoas nossas lá para Muito fazer. legal. E a gente começou a disseminar, porque as pessoas começaram a ir, começaram a entender, caíram fichas de muita gente. E quem está ganhando com isso tudo? O nosso ecossistema. As pessoas não pensam igual a gente, Performam performance melhor, melhor, e assim, a relação gente ganhou melhor. muito com isso. Então, também uma sabedoria É. que a gente teve que Tem, fazer, é mais um aprendizado. O tem reflexo de outro. casa, viu? O reflexo do que acontece em É, casa, na empresa, é algo surreal. E dá um prazer você ver casamentos sendo restaurados, com certeza. famílias sendo reconectadas. Então, de novo, o propósito ele é muito maior do que apenas dinheiro, né? O propósito, de fato, ele é mudar a vida das pessoas. Então, talvez dois conselhos que são importantes para quem está assistindo. O primeiro deles é, se você puder, faça o método CIS. E se você não puder, faça o método CIS. Bruno, por quê? Porque talvez no começo, quando você chega, você fala, nossa, é caro. É barato demais. É barato demais. Assim, ó, o retorno que isso traz para a sua vida, para os seus, eu acho que essa questão das vítimas de outras vítimas, eu acho que talvez seja a hora de quebrar isso, de reconstruir. Às vezes famílias estão se perdendo, a gente tem perdido e sinceramente, a falta de posicionamento da sociedade. Se você parar para pensar aí, quantas pessoas talvez você saibam que são cristãos, por exemplo, e têm medo de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Sim. Você não sabe a alegria que eu tenho de vestir essa farda. Não só por aquilo que ela representa, por ser uma farda, não. É porque depois que você vai para a montanha e você vê o que Deus faz, A você é transformação disso, escolhido. né? É. Eu estive no Japão, gente. Entre bilhões de pessoas, eu fui um dos 100 escolhidos para estar lá. E isso não tem preço. Você olhar pessoas, testemunhos pesados, e você vê que você de alguma forma foi usado para que aquilo acontecesse, isso é incrível. Então, o primeiro Eu conselho, imagino. faça o método CIS. É um conselho, mas é um conselho raso. Mas, no final de tudo, o que quer dizer? Estude, leia um livro, sai um pouco desse telefone. Quer um conselho de amor? Pega isso daqui, ó, quando você chegar na sua casa e larga. Não há nada que você tenha que fazer hoje 8 da noite que você não pode fazer amanhã às 8 da manhã. Nada. Talvez você vai deixar de ter tempo ou espaço para fazer, para mudar a vida do teu filho. Talvez vai ficar tarde demais para você reconstruir o seu casamento.
Então hoje na minha casa, por exemplo, isso não vai à mesa. Um outro conselho de amor, entregue tempo para aqueles que você ama. Hoje dentro da minha casa nós temos um ritual toda semana chamado dia de mesa. A mesa cura, gente. Então, uma vez na semana a gente tem um jantar que a gente larga tudo e a família fica ali 2, 3 horas na mesa. Na semana um escolhe o que a gente vai comer e todos comem o que aquele vai querer. E ali a gente fala da vida, de como estão as O coisas. dia, tudo. Ali a gente escuta, porque a gente que vive nessa rotina que nós vivemos, a gente tem tanta pressa. É verdade. E eu vou ser muito sincero, infelizmente, a gente deixa o melhor sorriso pro cliente, a gente deixa o melhor sorriso para quem tá na rua e a gente entrega às vezes o resto em casa. Isso é um fato. É. Então, se eu puder trazer esses conselhos, cuide da sua inteligência emocional. Aos homens, faça o legendário, suba a montanha, porque cada um tem a sua montanha. No final da história, cada um tem a sua montanha. A minha foi completamente diferente da dele. E os resultados eles são muito parecidos, mas cada um sobe a sua montanha.